O senhor falou, né, dessa questão, as propostas para infraestrutura. Ponta Grossa é o maior entroncamento do sul do país. E nós temos, de fato, avançado em logística, mas com isso vem problemas. Quais seriam as suas propostas para melhorar isso, não somente aqui nos Campos Gerais, mas no Paraná? No Paraná e no Brasil, para falar assim, infraestrutura é o maior problema para o desenvolvimento do Brasil, junto com leis trabalhistas e dinheiro caro, vamos botar assim. Aqui, de fato, é um entroncamento, como você colocou, mas o Paraná, né, em termos de modais e em termos de infraestrutura, ele basicamente é um dos piores lugares do Brasil quando comparado com o tamanho de sua economia. E por quê? Veja, o Paraná é o quarto PIB do Brasil. Só que o Paraná é tratado como um estado pequeno. As pessoas no Brasil falam de Pernambuco, vão falar da Bahia, falam do Rio Grande do Sul e esquecem que o quarto PIB do Brasil é o Paraná. O Paraná tem a segunda, talvez, melhor terra do mundo para produzir. Então, boa parte da produção agropecuária brasileira sai do Paraná e ninguém comenta. Falam de Goiás, com razão, Goiás é muito bom, mas não falam do Paraná. O Paraná parece que ficou esquecido no mapa. As pessoas dizem, o Paraná é sul, o Paraná é sudeste. A real sobre o Paraná. As cidades do Paraná não merecem a infraestrutura que o Paraná tem. Quando você sai de carro de uma ponta a outra do estado, é uma vergonha. O próprio trem, a linha de trem, tem trechos inteiros que o trem anda a 10 km por hora. É bizarro, como é que você vai escoar a produção? Não adianta nada o agro ser altamente produtivo, se na hora de você levar ele da ponta até o porto, lá em Paranaguá, você não consegue. Aí você tem que, às vezes, escoar por Santa Catarina. Isso é loucura. Então, tem um problema que também, nesse sentido, é político, que é, por que o Paraná, mesmo sendo tão poderoso no sentido econômico, sendo um lugar que cresce mais do que a média nacional, não tem representantes políticos que vão em Brasília e cuidam dos temas que interessam o Paraná? E aí vem a crítica também ao eleitor do Paraná, que tem que fazer essa autocrítica, e eu estou fazendo isso no Brasil todo. Falei isso para os pernambucanos, dos problemas deles, dos cearenses, dos problemas deles, dos paulistas, dos problemas deles, e do paranaense. O paranaense elege muito deputado que está preocupado em denunciar o comunismo lá em Brasília e que não está trazendo rodovia e dinheiro para fazer as estradas. Não tem o Ratinho, que é o governador, tinha que estar focado demais em resolver a questão do Pacto Federativo, o dinheiro do Paraná ficar no Paraná. Mas aí não fica. E aí vocês ficam nessa coisa que é meio bizarra, que é um paradoxo, que é, vocês têm cidades muito similares a São Paulo em termos de produtividade e qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, quando você é de uma cidade para outra, vocês têm um estado a nível Ceará. Por quê? Por que isso é permitido? Vocês não deveriam permitir isso. Isso está errado, essencialmente. O senhor tem citado essa questão das rodovias, né? E de fato, Ponta Grossa hoje vive um momento de expansão industrial, expansão do agronegócio. Acredito que o senhor, enquanto está passando pelo Paraná, vai ver com mais realidade também esses problemas das rodovias. Mas agora a gente puxou até uma questão de Estado, né? Quais são as propostas estaduais aqui para o Paraná por parte do Missão? Acima de tudo, proposta. Se for falar focado no estado do Paraná, proposta de infraestrutura. Veja, o Paraná tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, maior do que a média brasileira. Não é um estado pobre, é um estado que tem um PIB, é o quarto PIB do Brasil. Tem um PIB per capita alto, não é um estado muito desigual. Eu vi estados no Nordeste profundamente desiguais. Aqui a desigualdade é um pouco menor. Os índices de violência no Paraná são menores do que do resto do Brasil, ainda que existam. E mesmo a questão da favelização, que é um problema de habitação, é menor no Paraná do que nos outros lugares. Aqui há problemas basicamente de infraestrutura, né, se eu for falar problemas estritamente paranaenses, não só problemas brasileiros. E esses problemas de infraestrutura demandam muito investimento. Já houve no passado tentativas de investimento que redundaram em corrupção. A gente teve escândalo de corrupção envolvendo pedágio no estado inteiro. Então, o Paraná, eu volto a colocar, ele tem que se ver como um estado grande e tem que exigir pautas de estado grande. Rodovias duplicadas, rodovias com canteiros separando. Não dá para você andar em estrada de mão dupla o caminho inteiro, como eu fiz de Cascavel para cá. Isso é loucura. Caminhão desviando do buraco, você podendo se chocar de frente com o caminhão. As pessoas têm medo de pegar a estrada e não está valendo a pena para o agricultor, por exemplo, produzir e mandar num porto que tem no próprio estado, que é Paranaguá. Infraestrutura é de longe o maior problema dos paranaenses. E eles percebem isso. Outro problema que tem, que é um problema endêmico no Paraná, é corrupção. Você vai pegar boa parte das cidades pequenas no Paraná são tomadas por famílias corruptas, que é um problema que existe no Nordeste, mas não existe tanto, por exemplo, em Santa Catarina, ou tanto no próprio Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem outros problemas. Aqui vocês têm umas famílias antigas que dominam certas políticas locais, envolvidas em escândalos de corrupção muito antigos, e as pessoas acabam, né, nunca anda, isso nunca muda, e de fato é um problema para ser encarado. E aí a gente tem que alterar a nossa legislação federal que enfrente crime de colarinho branco, por exemplo, voltar com a prisão em segunda instância, que é um tema que foi derrubado para derrubar a Lava Jato, como fizeram isso anos atrás, que aí você começa a combater a criminalidade de colarinho branco, essas famílias corruptas com mais intensidade. O senhor tem citado agora pautas de segurança pública. Antes mesmo da entrevista eu comentei que essa é uma das bandeiras da nossa prefeita Elizabeth Schmidt, filiada à União Brasil aqui.
Nós temos também tratado dessa questão de investimentos em segurança pública para Ponta Grossa e região, mas eu gostaria de ouvir com mais minuciosidade também quais são as propostas para solucionar esse grande problema que o senhor apresentou, não somente questão política e corrupção, mas de fato a segurança dos cidadãos paranaenses. Olha, o problema, como presidente da República, eu tenho que solucionar um problema para todos os brasileiros, porque eu vou mexer com leis federais. Só que isso vai impactar para o bem na região aqui do Paraná e a região de Ponta Grossa. Como? Bem simples. As leis penais no Brasil são leis muito fracas. E as leis de processo penal são leis que soltam bandido. Então, se um bandido é pego, quando pego, a pena dele é baixa. E aí, quando ele vai para a cadeia, vem um juiz e vai dar uma canetada, falando, não, ele vou progredir a pena dele, ele ia cumprir 10 anos, vai ficar só 3, só vai ficar 2 e volta para a rua. Então, a gente está tendo casos de violência contra a mulher, casos de assaltos, casos horríveis de violência sexual, que a gente está vendo, e todos os casos, os bandidos são reincidentes. O reincidente tem que ter a pena dele muito agravada. Então, se hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vamos ser honestos, ele nem vai para a cadeia. Se vai com um roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma para alguém, é 15, 20 anos de cana. E se ele for reincidente, é capaz ainda de ficar 40, 50 anos, ele nunca mais, a vida dele ser desperdiçada por conta desses assaltos. O que a gente tem que fazer é trazer esse tipo de legislação para cá. E aí tem uma segunda coisa, as facções criminosas. Nós temos que ter uma lei, a gente chama de direito penal do inimigo. É uma tese que foi trazida por um professor alemão, chama Günther Jacobs, e a tese trata quem pertence a uma facção criminosa como alguém que não está, vamos dizer, circunscrito à lei brasileira. Ou seja, ele não reconhece a lei brasileira como a lei dele. Ele faz a própria lei, é por isso que eles dominam favelas, eles dão ordem nas pessoas nas favelas. O que nós vamos fazer com essas pessoas o direito brasileiro vai ser diferente. Ele vai ser mais rápido e mais duro. E aí vai permitir que a polícia e o sistema de justiça pegue esses caras e coloque na cadeia mais rápido com penas muito mais duras. A gente precisa destruir as facções, até porque vocês também têm problemas com facções aqui. O PCC está presente aqui no estado do Paraná, ele usa o Paraná também como rota para escoamento de droga, vocês têm problema disso no Porto de Paranaguá e nós vamos ter que atuar de maneira muito enfática nisso. Tocando essas medidas que eu falei aqui, nós conseguimos rapidamente alterar o número de homicídios, roubos e furtos no Brasil, que é uma coisa que o brasileiro sente mais e que precisa ser resolvido no meu primeiro ano de mandato. Perfeito. Então, Renan, agora eu queria saber de uma outra proposta sua, né? Agora pautamos infraestrutura, logística e segurança pública, mas tem uma das suas propostas também por parte do Partido Missão, que é voltado à fusão entre cidades, né? Eu fiquei um pouco curiosa, porque aqui nos Campos Gerais temos cidades pequenas, mas que são cidades que produzem muito e muita riqueza. Até onde cabe essa proposta e de que forma ela será aplicada? A regra é muito clara. Se o município que tenha 2.000 habitantes é autossustentável, ele pode se emancipar e ter a sua autonomia para manter suas características culturais. Agora, se o município não é autossustentável e ele é bancado com a elite política dele por outros municípios e estados do Brasil, ele vai ter que se fundir com os outros. Porque não faz sentido você criar uma cidade para ser sustentada pelos outros. É que nem eu falei, vou sair da casa da minha mãe, tá, vou morar sozinho, mas minha mãe vai me bancar. Aí eu não saí da casa da minha mãe, né? Aí eu tenho que ficar lá compartilhando o custo com a minha mãe, porque esse é o correto. Não é correto a pessoa ou aquela cidade se emancipar, jogar a conta para a União e a União ficar pagando lá o salário do prefeito, do vereador, secretário, dos apaniguados, das famílias que eles colocam ali. Então, se você tem municípios que são autossustentáveis, a gente tem que respeitar a autonomia deles. Isso aqui não é sobre não gostar de municípios pequenos. Eu adoro municípios pequenos. Isso aqui é sobre, na prática, não gostar de famílias vagabundas que administram esses municípios para sugar o dinheiro, na verdade, de outros municípios do Brasil. Eu vou dar um exemplo. A maior parte, mais de 70% das cidades, mais de 80% na verdade das cidades da região nordeste do Brasil, não são sustentáveis. E tem muitas microcidades de 3, 5, 6 mil habitantes. Na prática, aquelas cidades são bancadas por cidades como Ponta Grossa, que são cidades produtivas, que geram arrecadação. Então, você não pode jogar o peso de uma cidade que não está sendo produtiva numa cidade que está sendo produtiva, eu estou punindo. E é por isso que hoje uma pessoa aqui em Ponta Grossa vai comprar algo e fala, nossa, está caro. É lógico, o imposto é alto para sustentar isso. Então, a gente tem que diminuir o número de cidades. Isso é muito mais racional. A outra coisa também que tem que ficar clara, a cidade não apenas tem que diminuir, uma cidade tem que ser bem administrada. Hoje, a maior parte dos prefeitos está pouco se lixando, está entregando segurança, educação, está entregando saneamento básico. E nos lugares mais pobres, porque existe também essa coisa, quanto menor o município em geral, mais pobre ele é. Eles compram o voto da população. E a população vende o voto. Então a população nem sabe avaliar o cara. Então, na prática, a gente vai aplicar penas muito duras para
prefeitos que não conseguem cumprir suas metas. Metas de segurança, saneamento, educação. Se ele não cumpriu meta, ele perde os direitos políticos e não concorre por 8 anos. Aí você vai ver todo mundo pular. O município vai ser maior, a gente vai economizar mais dinheiro e ainda vai cobrar deles a execução dessas tarefas. Vocês vão executar a tarefa para o direito político e você vai começar a ver a política começando a melhorar nos municípios do Brasil. Certo, acho que a gente conseguiu tratar aqui uma perspectiva geral das suas propostas e hoje o senhor também vai apresentá-las ao público pontagrossense nesta noite. Queria que o senhor explicasse também aos nossos espectadores como funcionam essas audiências com o senhor. Olha, a gente é muito aberto, é um grupo, o que a gente faz é muito único. Todos os lugares que eu vou fazer um evento, o evento é aberto ao público. E, além de eu fazer uma exposição de quais são as nossas ideias do Partido Missão, o meu plano de governo para o Brasil, eu abro para perguntas. E podem ser 20, 30, 40 perguntas. Não há, vamos dizer assim, nenhuma barreira. A pessoa pode perguntar absolutamente o que ela quiser. E eu respondo tudo de maneira franca, como eu te respondo hoje aqui de maneira franca, sem rodeio, sem nada. Porque se a gente quiser mudar o Brasil, se a gente quiser mudar o Paraná, a gente tem que ter propostas boas na ponta da língua, a gente tem que acreditar nessas propostas, não tem que vir com aquele enrolation que o político faz e ser muito, vamos dizer, sincero em falar sim e falar não para as pessoas. Às vezes vem para as perguntas assim, olha, se você for presidente, você vai subir o salário dos professores para um piso de 10 mil reais? Eu falo, não vou fazer, porque não dá para fazer. Tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá para fazer. E falar não para uma proposta populista para a pessoa, para o político malandro, é um erro. Para mim, eu acho que é um acerto, porque eu acho que se a gente for verdadeiro com as pessoas vão confiar quando a gente precisar tomar as decisões difíceis para o Brasil. E hoje o Brasil está precisando de remédio amargo. Falar o que todo mundo quer ouvir, o Lula está lá em Brasília dando vale gás, ele fica andando com um botijão de gás. Olha só, olha esse botijão. Ele fica andando com a esposa dele fazendo isso, ele está oferecendo luz elétrica e diz que o Brasil está em pleno emprego. Que país está em pleno emprego em que você precisa dar botijão de gás para as pessoas cozinharem? É óbvio que é um país que está muito pobre. Só que ele fica vendendo ilusão. Enquanto isso, o presidente da Argentina fez uma campanha falando o seguinte, a Argentina está quebrada, está destruída, as medidas que eu vou tomar vão ser muito duras, vocês vão sofrer por um tempo, vai ser muito difícil, mas quando elas começarem a funcionar, a Argentina toda vai melhorar. Pois bem, os argentinos votaram nele, porque ele foi muito honesto, muito sincero. Eu estou fazendo esse mesmo caminho. Eu estou falando, nós vamos precisar tomar medidas que talvez vocês não gostem, mas depois vocês vão falar, nossa, ele estava certo. E é assim que tem que fazer, senão você não é um homem público, você é um influencer. O senhor trouxe aqui a referência ao Javier Milei, né, na Argentina, mas nós sabemos que o MBL ele também tem essa questão de quebrar paradigmas tradicionais, como eleições de Lula e Bolsonaro, né? Então eu queria saber do senhor essa proposta irreverente do MBL, como o senhor diz, quais são as autonomias do partido da Missão, no caso, e como o senhor quer se posicionar como uma nova alternativa a quem ainda não conhece o Missão? A nossa autonomia com relação a Lula e Bolsonaro é total. O nosso projeto é o nosso projeto. Nós somos os únicos, se você procurar na internet livroamarelo.com, vai encontrar o nosso livro que tem as nossas propostas. E você pode ler as propostas. A gente colocou obrigatoriamente no Estatuto do Partido. O partido tem 4 meses de idade. As nossas propostas são as propostas do Livro Amarelo. Os nossos candidatos têm que defender essas propostas. E se você quiser participar para discutir quais são as propostas, tem os fóruns internos de discussão, grupos com mais de 100 pessoas por tema. Gente do Brasil inteiro discutindo, criando proposta. Isso cria uma agenda que a gente tem essas propostas que eu apresento aqui para você, para o Brasil todo. E isso nos deixa livre para não ficar, vamos dizer, tendo que defender os absurdos que os Bolsonaro, que o Lula defende. Veja, aqui em Ponta Grossa tem muita gente que gosta do Bolsonaro. Vamos ser honestos, o Bolsonaro ganhou aqui nas eleições de 22. Agora, a família Bolsonaro abusa dessa confiança. Hoje o Flávio Bolsonaro estava criticando uma CPI contra o Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli. Ou seja, de um lado na campanha eles aparecem, não, estou preocupado com o STF. No outro ele se alia ao STF. Ele estava em cima de um caminhão de som em São Paulo defendendo, o que eu achei um absurdo, aumento de Bolsa Família. Ah, não, o meu pai aumentou o Bolsa Família, eu vou aumentar a Bolsa Família. Que coisa horrível. Será que o eleitor de Ponta Grossa quer ouvir isso? Então fica sendo uma coisa falsa. E o Lula, então, é uma coisa ainda mais vexatória. O Lula é o dono da esquerda brasileira e ele fica comprando consciência. Então nós não podemos aceitar um tipo de política assim e a gente sempre foi rebelde nesse sentido. A gente nunca vai abaixar a cabeça para ninguém. E nós somos um grupo de direita, sério, mas ser de direita não significa ser bolsonarista. Significa que a gente tem valores nossos muito sérios. E nós vamos defender esses valores mesmo quando eles são impopulares. E nós vamos fazer isso, essa é a nossa proposta, e a gente quer as melhores pessoas para defender isso. Perfeito. Então, eu só queria questionar agora o senhor, né? A gente tinha combinado, antes da entrevista, me apresentar também enquanto eleitor, enquanto cidadã. Quais são os outros candidatos também aqui voltados ao Estado e também à região de Ponta Grossa por parte do Missão? A gente tem candidatos muito legais no Paraná. Um dos candidatos fundamentais é o nosso candidato ao governador, o França. É um cara brilhante que está com a gente há 10 anos, conhece
não só da política, mas conhece e vive o estado do Paraná há muito tempo. Ele é eu vou chamar assim, ele é um patriota paranaense, lá de Cianorte, que trabalha em Curitiba. Pedro Deirô é um dos fundadores do nosso grupo, é daqui do Paraná também, das pessoas mais brilhantes e inteligentes que eu conheço, também está fazendo campanha. Ele, junto com o Bertolucci, lá de Londrina, e com o Will, eles desvendaram o envolvimento, vamos dizer, de parte da família do Ratinho com a turma do Banco Master, arrumaram uma briga bem grande para eles e foram corajosos, tomaram um processo por conta disso, mas estão enfrentando o escândalo do Banco Master de peito aberto aqui no Paraná, mostrando os elos desse escândalo aqui no estado também. Tem o Alan aqui no estado, que também é brilhante. Então, a gente tem um grupo de jovens aqui, dos mais interessantes do Brasil que nós temos. A gente vai montar uma chapa completa, a gente vai conseguir fazer. E o desenho todo que nós pretendemos é um desenho de MBL, Partido Missão, que atenda às questões locais de maneira soberana e que olhe como o Paraná pode ajudar o Brasil, mas como o Brasil também pode ajudar o Paraná. Porque a relação é uma via de duas mãos. E hoje lá não está uma via de duas mãos mais. Hoje, assim, o Paraná paga imposto para o Brasil, exporta para o Brasil, manda dinheiro para o Brasil, entra o dólar para o Brasil e para o Paraná não vem nada. Pessoal de Ponta Grossa, meu recado para vocês é muito simples e muito claro. Eu nunca vou vir com conversa mole para vocês. Essas eleições serão eleições muito difíceis. A gente tem o pior escândalo de corrupção da história do Brasil acontecendo agora, que é o escândalo do Banco Master, em que absolutamente todo mundo foi comprado. Gente do STF foi comprada, gente de direita foi comprada, gente de esquerda foi comprada, gente do centrão comprada. Tá todo mundo comprando e todo mundo se vendendo. Eu tô falando aqui como alguém que nunca se comprou e nunca foi vendido para ninguém. Eu sou uma pessoa verdadeira, sincera, honesta, sempre fui de direita, sempre combati a corrupção, mesmo quando a corrupção estava no nosso próprio campo da direita. E o meu recado para vocês é claro, nós precisamos de um remédio amargo. Você trabalha e produz. A pessoa que trabalha e produz tem que se ver representada no discurso e não só na propaganda. Não adianta você ser um herói na propaganda que vai e vota num candidato que se diz patriota de direita, mas no final ele pega o seu dinheiro para comprar o Bolsa Família e o voto da pessoa no Nordeste, sem te representar no final, sem colocar a estrada para você duplicada que você precisa para você vender seus produtos ou para você se deslocar para visitar a tua família aqui no estado. Representar e defender o estado do Paraná é tratar você como gente e não tratar você só como um eleitor. E é isso que eu vim fazer aqui, custe o que custar. E talvez falar coisas que você não goste, mas eu prefiro ser amargo com você falando a verdade do que mentir para você com palavras doces. Obrigado pela oportunidade.